Glória a Jesus. Vamos clamar o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui ante a tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem derramado na nossa vida. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor tem nos chamado para viver esse momento. O Senhor tem chamado dentro do nosso coração, o Senhor tem feito queimar esta fome, esta sede da presença, essa vontade de sermos cheios da unção do Espírito Santo, de estarmos cheios de poder e autoridade contra o inimigo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem manifestado na nossa vida. Obrigado, porque o Senhor tem nos feito caminhar em lugares altos. Muito obrigada, Senhor Jesus. Exaltado seja o teu nome, Pai, na nossa vida. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus. Guarda a nossa vida, Pai. Guarda a nossa mente e guarda o nosso coração. Que possamos estar com a nossa mente firmada e fundamentada no Senhor. Que a nossa mente venha a ser tomada pelo Espírito Santo de Deus e possamos caminhar em tua presença. Caminhar, Senhor, com Cristo, estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Pai, esse é o desejo do nosso coração, de estarmos firmados e fundamentados no Senhor, de estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Exaltado é o teu nome, Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus, para todo sempre. Exaltado és, Senhor, para todo sempre na nossa vida. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado força. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pela vida de cada irmão e cada irmã que está aqui presente. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem chamado um povo ao avivamento. O Senhor tem chamado um povo escolhido, separado. O Senhor tem os teus remanescentes que têm o coração queimando pelas chamas do avivamento. Obrigada, Senhor, porque cada vez que algum de nós se sente numa caverna e achando, Senhor, só eu fiquei. Senhor, eu estou só. O Senhor mostra que ainda tem, como o Senhor mostrou aos teus profetas, que ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda tem 7.000 que não se dobraram à frieza espiritual. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a cessacionismo, à corrupção, ao evangelho vendido, corrupto. Obrigada, Senhor, porque em todas as partes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. O Senhor tem levantado o povo e o Senhor tem nos conectado para que possamos saber que tem tantos outros como nós, que também tem o coração ardendo pelas chamas do avivamento. Ainda tem outros que o fogo não se apagou, que a chama não se apagou, que ainda tem outros queimando pelo fogo do Espírito Santo. Ainda tem outros que estão com a lenha no altar, que estão queimando, que são um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos conectado a pessoas que querem crescer espiritualmente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos reunidos em grupos, em vários grupos, pelo Brasil, pelo mundo, para que possamos ser fortalecidos e que possamos edificar uns aos outros com o nosso testemunho, com a nossa fé, com a nossa oração. Obrigada, Senhor, porque quando nós não temos força para orar, nós estamos aqui em concordância com a oração do irmão, nessa atmosfera de busca, de presença. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que o Senhor tem levantado. Obrigado pela vida de cada servo e serva do Senhor, que o Senhor tem despertado para esse propósito, que o Senhor tem despertado para viver esses últimos tempos, queimando pelo fogo do Senhor e manifestando a glória do Senhor na nossa igreja, na nossa casa, na nossa cidade. Pai, que cada um que está aqui seja ativado pelo poder do Espírito Santo, que tenha todos os dons ativados, que tenha todos os sentidos espirituais ativados, para que possam
pregar com intrepidez, para que possam manifestar um evangelho de poder. Senhor, nós estamos cansados de tantas filosofias, de vãs filosofias, de frias teologias. Senhor, nós queremos viver um evangelho de poder, o evangelho que incomoda o mundo, o evangelho que muda a cultura de uma cidade, que muda a cultura do país, um evangelho que incomoda o inferno. Nós não queremos mais, Senhor, viver um evangelho acomodado, que não incomoda nada, que não incomoda Satanás, um evangelho que alimenta só nós mesmos, Senhor. Mas nós queremos viver um evangelho de poder. Nós queremos, assim como o Filho de Deus foi enviado, e ele nos chamou para destruir as obras do diabo. Pai, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, levanta-nos, Senhor. Ainda mais, Senhor, mais. Derrama, Senhor, mais intrepidez, mais coragem, mais fogo, mais fome na nossa vida. Rabaxo, derabacei, eu canto, orabacei, ramanagachoia. Derrama, Pai, mais fogo, mais unção, mais graça, mais ânimo, Senhor, mais coragem. Unção, Senhor, unção e autoridade para que possamos manifestar o reino de Deus com autoridade. Que onde houvesse dúvida, Senhor, que haja poder e autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor tem nos chamado para manifestar o teu reino. E a tua palavra diz que aquele que cresce, que estes sinais o seguiriam. Tua palavra diz que em o teu nome expulsariam demônios, em teu nome falariam novas línguas, em teu nome pisariam serpentes, escorpiões, se bebesse alguma coisa mortífera, não sofreria dano algum. Pai, nós estamos abertos para viver, porque nós cremos. Nós cremos, Senhor, como a Bíblia diz. Nós cremos como está escrito. Nós não cremos de maneira traduzida, de maneira interpretada, de maneira esfriada, de maneira filosófica. Nós cremos de forma literal no evangelho de poder, porque o Senhor Jesus veio destruir as obras do diabo, expulsando os demônios, curando os enfermos. E também nós estamos aqui, Senhor, à tua disposição para destruir as obras do diabo, expulsando demônios, falando em novas línguas e curando os enfermos. Pai, em nome de Jesus, aquele que um dia temeu, que teve medo, que desacreditou que nós devemos fazer essas obras, que o teu Espírito Santo reative a memória, que o teu Espírito Santo abra o entendimento para que haja uma revelação da palavra, para que haja um entendimento. Pai, que onde entrou cegueira espiritual, que onde entrou um bloqueio espiritual, para que este homem, esta mulher, não compreendesse o que os textos sagrados dizem, para que desacreditassem nos que os textos sagrados dizem. Onde houver uma dúvida, onde houver um bloqueio, em nome de Jesus, caia por terra agora. Cegueira espiritual, caia por terra agora. Surdez espiritual, caia por terra agora. Toda mordaça espiritual, caia por terra agora. Em nome de Jesus, todo bloqueio na mente, todo evangelho, todo ensino contaminado, em nome de Jesus, caia por terra agora. Que todas as escamas caiam por terra e que você possa ver, pelo poder que há no nome de Jesus, a verdade da palavra de Deus. Porque nós vivemos num tempo em que o mundo chora, as almas gemem e choram, e muitas vezes nós ficamos inativos, inoperantes, querendo filosofar o evangelho, mas o Senhor Jesus, ele incomodou as autoridades daquele país. Ele incomodou reis, porque ele manifestava o evangelho de poder, curava os enfermos e expulsava os demônios e arrastava uma multidão para ouvir a palavra que ele dizia. Senhor, nós estamos cansados do evangelho fraco. Senhor, nós renunciamos o evangelho fraco e nós queremos viver como grandes homens de Deus já viveram, uma grande onda de avivamento, onde os enfermos foram curados, onde as boates foram fechadas, onde a economia do país foi alterada,
onde as escolas, as faculdades foram alteradas, porque o avivamento do Senhor se manifestou. E assim nós clamamos, Senhor, pela cidade de Rio Casca, nós clamamos pelo estado de Minas, nós clamamos por cada estado desse Brasil, cada cidade e cada país que aqui está representado, que cada brasileiro ou estrangeiro que está aqui agora, que esteja representando a tua cidade, a tua comunidade, o seu país. E em nome de Jesus, que cada um seja ativado com intrepidez para manifestar. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, onde estiver um cristão se sentindo enfraquecido, Pai, em nome de Jesus, que a força do Senhor venha sobre ele agora. Que através dessa reunião, dessa comunhão, a força do Senhor venha sobre ele agora. E que ele seja reativado nos dons espirituais. Que ele seja, que tenha suas forças renovadas. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora por aquele, Senhor, que antes te buscava, te clamava e manifestava o reino de Deus, mas em algum momento houve um abatimento, em algum momento houveram ataques na mente, houveram ataques na saúde mental, e essa pessoa hoje se encontra paralisada. Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam agora lançando fogo de Deus, renovando as forças desse homem, dessa mulher, que um dia entrou em batalhas que ele nem imaginava. Que um dia, Senhor, foi entrando em guerras contra principados, potestades, e por não perceber, e por não se armar, por não ter um armamento suficiente, à altura, foi abatido, Senhor, e hoje está paralisado e não entende por quê. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo traga entendimento, que o teu Espírito Santo traga revelação e renove as forças. Tu que dá forças ao cansado. Oh, rabadagachei orebaio, sei o cante orabanás. Renova, Senhor, as forças daquele que está cansado. Em nome de Jesus, Pai, renova as forças e traga discernimento, Senhor, sobre as batalhas que foram enfrentadas, sobre os lugares que essa pessoa entrou e ela, sem perceber, ela foi avançando, subindo o nível da guerra, mas não tinha armadura, armamento suficiente. Mas, Pai, que hoje o Teu Espírito Santo traga revelação, traga discernimento e traga entendimento para esse irmão e esse irmão. Pai, em nome de Jesus, que armaduras sejam renovadas, que aquele que está sendo retaliado porque tem brechas, porque tem frestas na sua armadura, Pai, em nome de Jesus, que através desse propósito e desse posicionamento dessa pessoa, essas brechas sejam reparadas, para que o inimigo não entre e não acerte uma dessas frestas. Pai, convence-nos do pecado, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro. Pai, em nome de Jesus, traga no Senhor arrependimento. Tua palavra diz que sem arrependimento não há perdão de pecados. E a tua palavra também diz que é o nosso pecado, que o Senhor não está com seu ouvido tampado para não poder ouvir. Ele não está com seus olhos fechados para não poder ver. Mas os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão e nos arrependemos de todo pecado oculto. Pai, traga para fora todo pecado oculto, todo posicionamento errado. Pai, traga para fora e nos traga revelação e entendimento, Senhor. Se há no nosso coração desejos ocultos, pensamentos ocultos, segundo as intenções naquilo que fazemos para o Senhor, naquilo que fazemos para o reino, se há motivações ocultas, Senhor, nos revela, Jesus, nos revela, Senhor. Traga, Senhor, para a nossa consciência aquilo que está oculto no nosso comportamento, no nosso temperamento, na nossa cultura familiar, na cultura da nossa cidade, do nosso país. Pai, traga uma revelação completa, Jesus. Traga uma revelação completa da nossa situação. Faz, Senhor, um check-up espiritual em nós e traga para fora, Senhor. E nos traga revelação daquilo que precisa ser mudado, ser renunciado, daquilo que precisa, Senhor, ser abandonado na nossa vida, para que o poder de Deus se manifeste em nós, para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida e possamos fluir conforme o Senhor deseja, que possamos ir para os caminhos que o Senhor deseja nos levar.
Pai, nós cremos, nós confiamos no poder da tua palavra. Rabadagashoye, rabadagas, remanagai, osei, o cante, orabarabás, recante, orabai, osei, cante, oramanagás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós declaramos que fomos chamados em Cristo, que temos a redenção em Cristo, que nós reinamos na vida por Cristo, estamos vivos para Deus em Cristo. Nós declaramos, Senhor, que temos a vida eterna em Cristo, que somos co-herdeiro de Cristo, que nosso corpo é um membro de Cristo e que nós tomamos posse de toda a vitória em Cristo. Pai, nós declaramos que nós triunfamos em Cristo, que nós somos uma nova criatura, que nós somos a justiça de Deus em Cristo, que nós temos liberdade, mas também somos crucificados com Cristo. Nós declaramos, Pai, que estamos revestidos de Cristo, somos herdeiros de Deus por Cristo e fomos abençoados com bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Nós declaramos que fomos escolhidos em Cristo diante da fundação do mundo, a ser santo e sem culpa diante de Deus. Nós declaramos que obtivemos uma herança em Cristo, somos vivificados em Cristo, nos assentamos nos lugares celestiais com Cristo, fomos criados em Cristo para fazer as boas obras. Nós declaramos que temos ousadia e acesso em Cristo, regozijamos-nos em Cristo e prosseguimos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Nós declaramos que tudo podemos naquele que nos fortalece, Cristo. Nós declaramos que Deus já supriu todas as nossas necessidades em Cristo. Nós declaramos que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós declaramos que somos completos em Cristo, que estamos mortos com Cristo, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, que Cristo é a nossa vida, que nós temos a mente de Cristo, somos participantes de Cristo e estamos guardados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem se revelado a nós de maneira tal que nós não podemos negar o teu chamado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós de sobremaneira que nós não podemos negar a esse chamado. Nós não podemos negar a tua presença. Nós não podemos negar o teu querer e o teu chamado, Senhor. Há uma voz que nos chama para lugares profundos. Há uma voz que nos chama a mergulhar nos rios de glória do Senhor. Remanagai, eu sei, eu cante, orabanabás. Arabadaga, sei, orabadagas. Que hoje você possa ouvir esta voz que te chama para mergulhar nos rios de Deus. Se você entrou até nos tornozelos, até nos joelhos, esta voz te chama para mais fundo, para mais perto, para você molhar até as suas costas. Essa voz te chama para mergulhar por inteiro e entregar-se ao curso dos rios de Deus, Rabadagás. Remanagai, o seio cante, orabadás. Que o teu espírito que convence do pecado seja esse teu espírito, Pai, que convença este povo que nós precisamos caminhar no profundo, nas profundezas do rio de Deus e buscar a manifestação da presença de Deus, ter uma mente transformada, uma mente renovada, fundamentada e pautada no evangelho puro e simples da palavra, nos alimentar do puro suco da palavra de Deus, sem nenhuma mistura, sem nenhuma outra mistura, Pai, porque o teu evangelho é puro, é simples e ele é suficiente para a nossa vida, Arabash. Recante Orabai, eu sei que o teu Espírito nos livre de todo engano, de toda distração. Livra, Senhor, o teu povo. Livra, Senhor, a nossa vida.
Voltei. Exaltar aquele tipo de treinamento. Aquele alimento era para que eles fossem os melhores, os mais vistosos, os mais saudáveis, mas eles rejeitaram. E o Senhor deu graça com que o mordomo fez um teste, viu que aquela era a melhor comida para eles, e eles se alimentaram de uma maneira diferente. Mas diz ao final que eles estavam com aparência de mais saudáveis do que todos aqueles outros jovens que se alimentaram da comida daquele rei. E então o seguinte, o texto diz: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Veja só. Foi Deus quem deu a eles sabedoria e inteligência para conhecer a Bíblia, para conhecer, para ser um pregador. Não. Deus deu a eles sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Que o que nós diríamos hoje de conhecimento secular. E além de o próprio Deus ter dado a ele aquela sabedoria, Daniel também recebeu do Senhor a capacidade de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Me chama a atenção o fato de que eles foram servir a um rei pagão, perverso, mas eles mantiveram a sua vida pessoal sem contaminação com aqueles alimentos. É o que nós devemos fazer. Nós vivemos aqui e, de alguma forma, nós contribuímos com um sistema caído, mas nós podemos separar a nossa vida, o nosso corpo, santificar o nosso corpo ao Senhor. Porque assim como aqueles jovens não eram dali, nós também não somos daqui. E nós precisamos estar dia após dia discernindo o que é que o rei deste mundo tem nos oferecido, coisas das quais nós devemos nos abster. E diz mais: quando o Senhor deu a eles conhecimento de todos os aspectos da cultura e da ciência, isso, né, quem já conversou comigo deve ter ouvido, eu sempre lembro isso, porque quando o Senhor me deu esse discernimento, eu achei tão maravilhoso saber que o Senhor pode te dar inteligência para você ter todo tipo de conhecimento, para que você influencie em todas as áreas da sociedade. Houve um tempo, e ainda há, né, em alguns ambientes, o engano de que você não precisa aprender nada, você só precisa aceitar Jesus, ir para a igreja e ficar ali, naquele mundinho. Mas o que acontece? Como o inimigo, ele nos engana, porque você fica ali só dentro da igreja, você é salvo, né? Talvez a tua família seja salva, mas você destrói muito pouco as obras do diabo, muito pouco. Você fica oferece muito pouco prejuízo, sabe? Dá muito pouco prejuízo no inferno. E nós temos que nos despertar, porque o Senhor, eu já encontrei pessoas, mentorei pessoas que se sentiam culpadas por terem grandes habilidades no comércio. E um desses moços, ele era um pastor num local pequeno, e ele disse que ele mesmo, conscientemente, ele se autossabotava no trabalho, porque se ele entregasse tudo que ele dava conta, ele ia subir de cargo, ele aprende qualquer negócio que ele nunca conheceu, ele disse que ele sabia, ele entrava sem saber nada, ele conseguia aprender e tocar qualquer negócio. Então, ele evitava porque ele achava que, se ele desenvolvesse alguma atividade comercial, ele começava a se afastar das coisas de Deus. Porque realmente isso nos foi incutido de alguma forma. Mas o Senhor é quem te dá sabedoria e conhecimento de todos os aspectos. E eu oro hoje para que o Senhor, se um dia houve esse engano na tua mente, se você tem sabotado teus negócios, se você tem sabotado teus estudos, teu conhecimento, por medo de se afastar do Senhor, que hoje esse engano caia por terra, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos chamou a manifestar o reino de Deus em todas as esferas da sociedade.
Então, tem algo muito grande do Senhor. O Senhor está ativando você. O fogo de Deus está queimando de você. O conhecimento que você recebe, a unção que você recebe, ela tem que ser manifestada em todas as áreas da sociedade. Talvez o Senhor te chamou para ser um grande empresário. E você, se o Senhor te chamou, porque você também tem que ter discernimento para não entrar onde o Senhor não te quer. O Senhor te chama para alguma esfera da sociedade. Alguns para a vida eclesiástica, sim, para serem pastores, líderes. Mas tem outros que o Senhor chamou para médico. Você já pensou o que é um médico cheio do Espírito Santo? Cheio da unção de Deus? Com capacidade de expulsar demônios? De curar enfermos? Você já pensou? Quantas pessoas morrem numa mesa de cirurgia? Sem que nada tenha dado errado, levado por demônios, porque foi feita uma obra maligna, muitas vezes para que o médico errasse, para que uma medicação fosse errada, e ali o inimigo entra com influência na mente de um e alguém erra ali e mata aquela pessoa, por uma obra maligna que foi feita. Ou grandes bruxos que se converteram, já contaram de quantas pessoas eles mataram através da medicina, com erros médicos. E você já pensou o que é um médico cheio do Espírito Santo? Nós temos visto aí nas redes sociais médicos tementes ao Senhor e contando como vêm os demônios vindo buscar as pessoas. E você já pensou se um médico desse ele pode interceptar e brigar por aquela alma? Se ele pode perceber que uma pessoa tem uma doença e aquela não, a enfermidade não é encontrada porque aquilo é maligno e ele pode interceder? E ele pode curar espiritualmente, sem falar nada, sem denegrir a profissão, porque nós fomos chamados a destruir as obras do diabo. Talvez o Senhor te chamou para ter um grande negócio, e esse entendimento está oculto, está aprisionado, você está confuso. E nesse propósito, o Senhor vai abrir o seu entendimento, vai trazer para fora aquilo que está te travando. Se o Senhor te chamou para ser um empresário, se o Senhor te chamou para ter um negócio que vai dar emprego para vários pais de família, que não sabem buscar por si só, que eles não sabem abrir um negócio, que eles não têm condição, não têm capacidade, não têm talento, mas você tem. E você pode empregar essas pessoas. E você pode, através da sua vida, da sua conduta, manifestar o reino de Deus para essas pessoas, mostrar quem é Jesus. Que o Espírito Santo traga revelação para você, aonde você vai atuar. E por outro lado também, quantas mulheres estão no mundo dos negócios super atarefadas, CEO de não sei das quantas e perdendo o casamento, a família, porque o Senhor não as chamou para esse lugar. Ore e diga, Senhor, me mostra qual que é o meu lugar. Se eu vou ser CEO, se eu vou ser dona de casa. Aonde o Senhor me quer. Eu costumo dizer que nós somos igual terroristas. E nós agimos de maneira disfarçada, destruindo as obras do diabo. E qual o disfarce? Qual o seu disfarce? É dona de casa? Qual o seu disfarce? Qual o seu disfarce? É uma enfermeira? Temos aqui conosco a irmã Ana Leal, ela é educadora perinatal e ela sempre testemunha o quanto ela tem guerreado na sala de parto, o quanto ela tem visto partos amarrados. E ela ali intervir espiritualmente. E aquele bebê e a mãe saírem com vida. Quem é das antigas sempre ouviu os avós falarem. Quer dizer, nós não somos das antigas, né? Nossos avós. Pais, avós, né, que são mais velhos. Sempre falaram, né? Fulano morreu, morreu de parto amarrado. E isso ainda continua. Então, aonde o Senhor te quer? Qual o Senhor te deu sabedoria e inteligência para ter qual tipo de conhecimento da cultura secular, da ciência secular? Ali tem uma cientista brasileira que ela foi convidada para viver nos Estados Unidos e ela manifesta o reino de Deus no meio dos cientistas.
aonde o Senhor te chamou. Alguns de nós que crescemos em alguns sistemas religiosos, vivemos um tempo onde dizia, você não precisa estudar. Eu já tive familiar arrancado dentro da escola. Hoje nem é crente, nem é nada. Porque não precisava, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E até que ele venha, nós vamos manifestar o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Na saúde, na política, nas finanças, na maternidade, porque alguns o Senhor chamou para maternidade. Já pensou se Maria, mãe de Jesus, resolvesse ser CEO? Mas ela não foi escolhida à toa. Ela foi chamada só para ser a mãe do Salvador. Só isso. Que você esteja no lugar onde o Senhor te chamou. Alguns o Senhor chamou para a política. A quem o Senhor não chamou, entrou para se corromper, para perder a salvação. E há quem o Senhor chamou, e o Senhor dá graça. E a pessoa suporta tudo sem se corromper. E em todo lugar que essas pessoas estão, elas estão em batalha espiritual. Um exemplo da política que eu falo aqui, que é o que eu conheço, tá, gente? É que muitos anos antes de a antiga ministra Damares ser uma ministra, muitos anos antes, eu já tinha assistido palestras dela quando ela era assessora de deputados, e ela testemunhando o quanto de vigília de oração foi feito quando a primeira reunião para aprovação do aborto foi feita no Brasil. E foi uma reunião às ocultas. E ela contava como era impossível que se vencesse quem era contra, e ela contava como eles viraram madrugada de oração, e veio um ônibus de irmãs de oração para orar. Então, o servo de Deus, onde quer que ele está em batalha espiritual. Se ele estiver no lugar que o Senhor chamou para estar, ele está em guerra. Se o Senhor te chamou para ser dona de casa, fazer bolinho para as crianças, brincar com as crianças, ensinar dever para as crianças, que você esteja atento, você está em guerra. Em nenhuma posição que você está para brincadeira, não. Se você está ativado, se você está posicionado, você está em guerra. E eu clamo para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais e você não veja mais nada como natural. Você não veja seus negócios, você não veja seu trabalho, você não veja sua casa, sua vida de dona de casa, sua maternidade, nada é natural. Nós estamos em guerra. E o Espírito Santo de Deus, nós vamos clamar todos nesses 3 dias para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos, abra o seu discernimento e você veja a batalha pela saúde mental dos seus filhos. Para que você veja a guerra pelo seu casamento. Para que você veja a guerra pela salvação da sua família. Para que você veja a guerra espiritual. Para que os seus clientes não cheguem até você. Porque os seus negócios, o seu bolo, o seu doce, o seu crochê, não é qualquer. Não é qualquer. Um exemplo que eu penso é, por exemplo, se alguém que serve às trevas, se o macumbeiro der um gorrinho para o teu bebê recém-nascido, aquele gorrinho não é um gorrinho qualquer. Ele vai fazer alguma coisa, vai trazer alguma diferença. Então, por que você, mulher, que simplesmente, na tua percepção, você simplesmente faz um crochê? Por que que o teu crochê, por que que o gorrinho que você vai dar para uma mãe, que você está fazendo para uma família, é um gorrinho qualquer? Não é. Ele carrega a unção de Deus na tua vida. Vou citar um exemplo aqui, de uma irmã que testemunhou que o Senhor ministrou para que ela fizesse cookies para um colega de faculdade. E ele tinha uma vida, né, para nós, promíscua e libertina, e ela, quando entregou, ela fez ali espírito de oração. Falou, Senhor, ela entregando ao Senhor e ministrando. E quando aquele colega comeu aquele cookie, ela falou que ele mordia, ia comendo e chorando, e falava assim: o que que tem nesse biscoito? E ele falava: será que Deus ainda me perdoa? Então, se muitas vezes nós somos atacados através do alimento, de alimentos
consagrados a demônios, de alimentos mal intencionados com obras malignas? Por que a comida que você faz é uma comida qualquer? Se você cozinha na tua casa, para a tua família, ministre na sua comida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa comida. Que quando meu filho, meu marido comer, que aquele espírito do vício vai perdendo as forças. Porque se é a macumbeira, a amante dá comida para o seu marido, e a comida dela não é uma comida qualquer, a comida dela vem, a comida dela vem com objetivo. Por que que a tua comida, você com a tua esposa, é uma comida qualquer, mulher? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, que possamos ser intencionais em tudo que fizermos, porque é o Senhor que te deu sabedoria para você, tá aqui o Anderson, ensinar finanças. É o Senhor que te deu sabedoria, a Ana aqui que trabalha lá na enfermagem. É o Senhor que te deu sabedoria para estar mexendo nos cabelos. Você mexe na cabeça das pessoas. Por que você não ministra? Por que você não ministra? Se a macumbeira mexer no teu cabelo, tua vida muda. Se ela mexer na tua cabeça, tua vida muda. Por que você mexe na cabeça das pessoas e fica por isso mesmo? Por quê? Por que você cozinha e fica por isso mesmo? Por que você costura, você faz uma roupa e fica por isso mesmo? Que você se posicione para saber que foi o Senhor que te deu conhecimento, foi o Senhor que te deu sabedoria para você ter o conhecimento que você tem, para você ter a habilidade que você tem. E você tem que fazer teu conhecimento e tua habilidade servir aos propósitos do reino. E além disso, assim como o Senhor deu a Daniel, o Senhor vai derramar sobre você todo o conhecimento das coisas espirituais. Os seus olhos espirituais têm que ser abertos. Teus ouvidos espirituais têm que ser abertos. Teu olfato espiritual tem que ser aberto. Teu tato, tua percepção de pele espiritual tem que ser aberto. Os filhos das trevas, né? Eu brinco o seguinte: saber interpretar sonhos não tem que ser para a mulher lá do horóscopo, não. Para os místicos, é para nós. Interpretar sonhos é um dom de Deus, porque o Senhor deu para Daniel. Ele sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Curar não é para João de Deus, é para nós curarmos. Por que nós não estamos curando? Curar é para nós. Saber sobre sonhos é para nós. Ter visão aberta não é para quem serve às trevas, que vê vulto, que vê coisa, que vê. Não, é para nós. Nós que temos que ver. E nós deixamos os filhos das trevas tomarem posse e abrir a boca e contar vantagem sobre tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Capacidade de curar, de expulsar demônios, de ver e ouvir. Que o Senhor revele a você tudo aquilo que está oculto, que você não entendia, que você não compreendia. Que o Espírito Santo de Deus te traga revelação, discernimento e entendimento para você agir de forma intencional naquilo que o Senhor colocou na sua mão. Que você seja uma mãe intencional. Por que será que o Senhor te tirou do trabalho? Por que os filhos dos outros podem ficar na creche e o seu não? O que que o Senhor quer dizer com isso? O que que o Senhor está preparando? Para que o Senhor está preparando o teu filho? Que ele não pode passar o dia na creche, ele tem que passar o dia com você. Ser cansada, mas não pode. Ele tem que ficar com você. Então começa a ter um olhar espiritual. Quem vai ser? Já pensou Jesus criado na creche, gente? E eu não estou falando mal da creche, minha filha vai para a creche, tá? Eu fico com a dorzinha no coração, mas no momento é o que dá para mim. Mas porque a minha filha pode ir para a creche, eu ainda trabalho fora, e o Senhor não quis que você. Está aqui a Leide, né? Cuida das crianças. Por quê? O Senhor não quis que a Leide trabalhasse fora. O que que o Senhor tem para essas crianças? Para que o Senhor está preparando essas crianças? Que precisa que ela esteja de forma integral.
Então, que você comece a ver com olhos espirituais e comece a agir estrategicamente, igual um terrorista. O terrorista não tem maior, não tem menor, todos estão para tocar o mesmo terror. Tem um que vai ser o piloto de avião, tem um que vai ser. Um pode ser uma aeromoça, o outro pode ser o viajante, um pode ser o faxineiro, o porteiro, o gari, mas estão todos trabalhando para o mesmo objetivo e vai ser executado, que é destruir. Então, nós somos terroristas contra o inferno. O Senhor nos chamou para destruir as obras do diabo. Qual o seu disfarce? Você é faxineira? Você entra em lugar que eu não entro. Você entra na casa do juiz. Eu não passo nem no portão. Qual o seu disfarce? Para que o Senhor te chamou? Que o Espírito Santo te revele, te traga discernimento. Qual é o lugar para o qual o Senhor te chamou? Para que você age de forma efetiva, destruindo as obras do diabo. Vamos orar para nós encerrarmos. Obrigada, Pai. Obrigada, papai, pelo que o Senhor tem derramado sobre nós durante este propósito. Obrigada, Senhor, porque o primeiro dia do propósito nós já cumprimos. Obrigada, Senhor, por este segundo encontro nesse dia, desse propósito. Senhor, que o Senhor nos dê mais uma oportunidade de estar na tua presença, que o Senhor nos dê força para mais um dia de jejum, para mais um dia de oração, que o Senhor traga revelação, que o teu Espírito Santo continue revelando dentro do nosso coração o que o Senhor ministrou aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo traga profundas, profundas revelação de talentos ocultos, de habilidades ocultas, de paixões que o Senhor colocou dentro de cada um e habilidades que foram ocultas por outras ocupações, por outras necessidades, mas que o teu Espírito traga a memória, traga a revelação daquilo que essa pessoa ama fazer, daquilo que ela tem uma habilidade extraordinária para fazer, e que nesse lugar o Senhor vai a usar com poder para destruir as obras do diabo. Ainda que todos pensem que é só um suco, ainda que todos pensem que é só um bolo, ainda que todos pensem que é só uma bijuteria, que o Senhor use com poder esse homem e esta mulher naquele lugar para o qual o Senhor a chamou. Que o Senhor a unja com poder e autoridade, a revista do fogo do Senhor. Que a palavra do Senhor esteja na mente e no coração, para que ela possa manifestar a glória e o poder de Deus em qualquer coisa que ela faça e possa, sim, destruir as obras do diabo. Pai, que sejamos efetivos naquilo para o qual o Senhor nos chamou, naquilo para o qual o Senhor nos revelou. Que sejamos efetivos, que voltemos ao lugar no qual o Senhor nos deu sabedoria, entendimento. E muitas vezes, Senhor, por alguma necessidade do mercado, por não compreendermos, por acharmos que temos que fazer como outras pessoas, nós nos perdemos do nosso propósito, nós nos perdemos das armas que o Senhor nos deu e fomos fazer outras coisas. Mas, Senhor, nos perdoa e traga revelação, e traga discernimento, e traga a mente, e traga a memória aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por mais simples que seja, por menos lucrativo que seja, que o teu Espírito traga revelação e que o teu Espírito use poderosamente cada um que está se colocando diante do Senhor e à disposição do teu querer. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe você, que o Espírito Santo te traga profundas revelações durante esse propósito. Nos vemos às 3 da madrugada. Vão todos com Deus. Tchau, tchau.